questão 29 é uma outra questão sobre função, e ela mistura aqui função exponencial com função módulo, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, vamos ver com calma. Considere a função f definida por f de x igual a elevado a x com a pertencente ao intervalo 0, 1. Como é que é o gráfico dessa função a elevado a x? A elevado a x é a função exponencial. Ela é assim, ó. Ela passa aqui pelo 1, porque qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Mas isso aqui é a exponencial de base maior que 1. É a exponencial crescente. Então isso aqui é com A maior do que 1. Agora você pode ter também a exponencial de base menor que 1. É a exponencial decrescente. Ela passa pelo 1 também, mas ela é decrescente. Quer dizer, a gente tem aqui o A menor que 1, mas ainda assim tem que ser maior que 0. Você não pode pegar aqui uma exponencial de base negativa, tá? Senão vai dar número complexo. Então a função exponencial, ela pode ter base entre 0 e 1, ela tem esse gráfico aqui. E base maior que 1, ela tem esse gráfico aqui. Essa função f, ela é uma exponencial com a base compreendida entre 0 e 1. Então ela é nesse estilo aqui, tá? O problema deu isso. A base A está compreendida entre 0 e 1. Então, é isso aqui. Tá, sobre a função real g, definida por... Bom, aí ele colocou aqui uma outra função g, que é em função de f. Ele pegou aqui um número b, esse número b aqui é um número negativo, né? É negativo menor que menos 1, na verdade. Quer dizer, o b que ele está considerando aqui é um número menor do que menos 1. Qualquer número negativo menor do que menos 1, de menos 1 para trás, né? E ele pegou esse número b e formou essa nova função g aqui. Então, sendo assim, é correto afirmar que essa função g possui uma raiz negativa, igual ao logaritmo de b menos b na base A, é crescente, tem valor máximo, é injetora. Olha só, vamos tentar formar aqui o gráfico dessa função g. Olha aqui, a gente tem o gráfico da função f, que é isso aqui. Vamos fazer o esboço aqui. F de x é uma função mais ou menos assim. É uma função exponencial decrescente. Ela passa aqui pelo 1, né? Aí ele faz o seguinte. Primeiro, ele troca o sinal de f. Vai virar menos f. Então, olha para cá, para essa função. Imagina como é que seria menos f. Tem que fazer por partes, né? Como é que seria menos f? É isso aqui com o sinal trocado. Ela vai ficar assim, ó. Imagina esses valores aqui virando negativos. Vão ficar assim, ó. Isso aqui é menos f. Vai continuar passando por esse ponto aqui, só que não vai mais ser 1. Aqui, no caso, seria menos 1. Aqui ela vai para menos infinito, já que essa aqui vai para mais infinito. Aqui ela vai para menos infinito. E aqui ela vai tendendo a 0. Aí ela vai tender a 0 também, só que com valores negativos. Então isso aqui é o gráfico da função menos f. Agora você vai pegar isso, vai somar b. Calma aí, somar b é... Veja bem, b é um número negativo. Você vai somar menos b, ou seja, você vai somar um número positivo. Então você tem aqui menos f, vai somar um número positivo. Ela vai chegar para cima. Vai chegar para cima de quantas unidades? Vai chegar para cima de b unidades. B tornado positivo, né? Porque b é negativo, aqui é menos b, vai virar positivo. Então você vai subir o gráfico todinho de b unidades. Aliás, módulo de b, né? Que é o b com sinal trocado. Então todo mundo vai subir de módulo de b unidades. Sendo assim, como é que vai ficar o gráfico? O gráfico vai ficar assim, ó. Primeiro, esse menos 1, ele vai virar um número aqui que vai ser positivo, porque o b é um número menor que menos 1, que seria menos 1,1, menos 1,2, menos 2, menos 3. Em módulo, ele é maior do que 1. Então,
isso aqui vai subir uma quantidade maior do que 1. Já que esse pedacinho aqui vale 1, vai subir um número maior do que 1. Então, esse pontinho aqui vai chegar para cima. E aqui a gente tem essa assíntota. Assíntota y igual a 0. Ela vai subir também de uma quantidade b. B em módulo, que é um número maior do que 1. Então, seria assim, ó. Um número maior do que 1, tá? Vamos colocar aqui, isso aqui seria o módulo de B. Pronto, módulo de B. Então, a função vai subir assim, ó. Essa assíntota vai ficar assim. Ela vai continuar existindo, só que ela subiu de B unidade. Agora, veja bem. Ele tirou ainda o módulo disso. Isso que eu desenhei aqui é menos B menos f de x. Só que ele quer aqui o módulo disso. O módulo disso vai ficar todo mundo positivo, né? Vai ficar todo mundo positivo. Ou seja, alguém aqui já era positivo. Mas daqui em diante era negativo. Se você não tirasse o módulo, você teria valores negativos. Esses valores negativos aqui iam subir, mas ainda iam ficar negativos, né? Quer dizer, essa curva subindo B unidade ficaria assim. Ela é positiva numa parte e negativa em outra parte. É isso aqui que acontece. Só que aí ele tira o módulo disso tudo. Quando tirar o módulo disso tudo, o que vai acontecer? Essa parte não muda, porque ela já era positiva. Mas essa parte aqui que é negativa, ela vai virar positiva. Ela vai ficar assim, ó. E ela vai embora para o infinito aqui. Só que antes ela estava indo para menos infinito. Agora ela vai para mais infinito. Então, isso aqui é o gráfico dessa função g aí. Quer dizer, é como se eu pegasse a exponencial e quebrasse uma parte dela e virasse para o outro lado. Uma parte ficava como estava e outra parte virava para o lado. Então, exponencial e exponencial invertida. Pronto. Ficou esquisito, né? Tá, então isso aqui é o gráfico da função g de x. Infelizmente é assim, a gente tem que formar o esboço do gráfico para poder responder o que o problema pede. Então, letra A, possui raiz negativa e igual a logaritmo de menos b na base A. Tá certo isso? Seria essa raiz aqui, né? O que é uma raiz? Uma raiz é um número que anula a função. Ele já estava aqui, já estava anulando a função. Aqui, já estava anulando uma função. Quando você tirou o módulo, continuou anulando a função. É só que essa raiz, ela tem valores positivos antes dela e depois dela. Mas ainda assim, ela continua sendo uma raiz, tá? Não é só polinômio que tem raiz, não. Qualquer função se anulando, a gente chama de raiz. O x que anula essa função. E a gente tem que descobrir que valor é esse, né? O valor que vai fazer essa função aqui virar zero é a tal raiz. E quem é essa raiz? A gente tem que obrigar isso aqui. Quer dizer, o módulo de menos b menos f de x tem que valer zero. O módulo disso aqui é igual a zero, é a mesma coisa que falar que essa expressão é zero. Então, menos b menos f de x dá zero. Eu posso trocar o sinal de todo mundo. Vou ficar com b mais f de x valendo zero. Quer dizer, a gente pode escrever como f de x é igual a menos b. Bom, para achar quem é o x correspondente, a gente pode escrever aqui, ó. O f de x é a elevado a x. Então, isso aqui vai ficar a elevado a x é igual a menos b. Quem é o x? Como é que eu acho o x aqui? Tiro o logaritmo, né? Tiro o logaritmo. Vou tirar o logaritmo na base a. Então, o logaritmo de a elevado a x na base a é igual ao logaritmo na base a de menos b. Esse x está no expoente, ele desce, vai ficar x. Log de a na base a é 1, então vai ficar x vezes 1. Isso aqui vai ficar logaritmo de menos b na base a. Posso tirar o logaritmo de menos b? Posso, porque b é um camarada negativo.
Então, menos b é positivo. Eu posso tirar o logaritmo dele. Então, quem é esse x? Esse x que a gente calculou aqui é o x que anula essa expressão. É esse x aqui, ó. É logaritmo na base A de menos b. Então, possui uma raiz negativa igual a logaritmo na base A de menos b? Sim, senhor. Logo de cara já achamos a resposta correta, né? Ele quer saber o que é correto. Então é essa aqui. Agora só resta a gente confirmar que essas aqui são erradas, né? Então, primeiro, essa função é crescente em todo o seu domínio? Não, não é crescente coisa nenhuma. Aqui ela é decrescente, depois ela vira crescente. Ela é crescente nesse trecho e é decrescente nesse trecho. Então, não é crescente em todo o seu domínio coisa nenhuma. Letra C, ela possui um valor máximo? Não, ela não tem valor máximo, porque aqui ela vai embora para o infinito. Ela cresce sem limite, né? Nessa direção. Então, ela não tem um máximo. Então, isso aqui é errado. Letra D, ela é injetora. Como é que a gente reconhece uma função injetora? Função injetora, é muito fácil você enxergar uma função injetora. Função injetora é aquela que você, para cada x, tem um y e para cada y tem um x. Claro, para ser função, para cada x tem que ter um y. Mas para ela ser injetora, tem que acontecer isso aqui. Para todo y que você pegar, tem que ter um único x. Essa aqui, por exemplo, seria uma injetora. Como é que seria uma função que não é injetora? Uma parábola, por exemplo, é uma função que não é injetora, porque se você pegar um y aqui, você vai ter dois valores de x, esse aqui e esse, que vão resultar no mesmo y, né? Essa aqui não é injetora. E essa aqui também não é injetora, ó. Eu traço aqui uma reta horizontal passando por aqui, vai cortar em dois pontos. Não pode. Para ser injetora tem que cortar num ponto só. Então, ela não é injetora coisa nenhuma. Tá errado? Então, a resposta correta é a letra A de alfa.